Olá pessoal do Sexto Ano, tudo bem? Hoje a gente vai entrar com o nosso conteúdo novo, conteúdo do quarto bimestre. E só para relembrar, semana passada nós falamos sobre o nosso sistema sensorial e a gente terminou falando aí sobre um pouco da audição e dos olhos. E puxando aí, né, o funcionamento dos olhos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da óptica, tá bom? Então é um conteúdo totalmente diferente. A aula de hoje ela é bem conceitual para vocês aprenderem algumas palavras novas, alguns termos novos a respeito da óptica. Então vamos lá? Bom, o que é a óptica, né? Vamos falar um pouquinho sobre as noções iniciais aí. A óptica é um ramo, né, da física dedicado ao estudo da luz ou dos fenômenos luminosos ou sistemas ópticos. Então, por exemplo, professor, o que são sistemas ópticos? A nossa visão é um sistema óptico, tá? Espelho, lente, máquina fotográfica, microscópio, tudo que luneta entre outros, tudo que tem lente, tudo que está relacionado à visão, à luz, a óptica estuda, ok? A óptica, essa palavra óptica, ela provém do grego optike, que é relativo à visão. Então, tudo que está relacionado à nossa visão deriva, né, vem aí dessa palavra do grego. E aí, por isso que o nome desse ramo da física é chamado de óptica, com P mesmo, tá, pessoal? Não é ótica, é óptica. Bom, as fontes de luz. O que é uma fonte de luz? É qualquer corpo que vai emitir luz própria ou, né, que vai refletir a luz que nele vai incidir. Essa fonte de luz, ela pode ser monocromática ou policromática. Se ela for monocromática, nós falamos que essa fonte de luz emite apenas uma coloração de luz. Exemplo, laser e LED. Então vai ter uma só cor de luz. Já as policromáticas são misturas de cores, por exemplo, as lâmpadas incandescentes e o sol. E aí, o conjunto dessas cores nós chamamos de luz branca. Essas fontes de luz, elas podem ser primárias ou secundárias. Se elas forem primárias, é porque elas produzem sua própria luz. No caso, o Sol e as estrelas, né? O Sol é uma estrela, então emite sua luz própria. E se for uma fonte secundária, elas vão refletir a luz que nelas vão incidir, como é o caso da Lua, né? Bom, essas fontes de luz, elas também podem ser pontuais, quando elas estão muito longe e nós conseguimos enxergar apenas um ponto, ou fontes extensas, quando essa luz ela é grande ou quando nós estamos perto dessa fonte. Exemplo de fontes pontuais: estrelas, né? O poste, a lâmpada do poste ligada distante, quando a gente está viajando, pega a estrada, começa a chegar perto de uma cidade. Então são pontos de luz. Já uma fonte extensa aí seria uma luz incandescente, né? Perto, que às vezes a gente até tem que fechar um pouco o olho, porque a quantidade de luz é muito forte. A fonte de luz extensa é como se fosse o conjunto ou a soma de várias fontes de luz pontual ou vários pontos de luz juntos que formam uma luz maior, tá? Que a gente chama de luz extensa, fonte de luz extensa. Outro conceito importante é o conceito de pincel de luz. Então, por exemplo, numa escuridão, um dia que a lua não está tão clara e você quer se guiar no meio do mato, você utiliza uma lanterna. Da lanterna vai sair uma fonte, um feixe de luz, não é? Esse facho de luz que sai, esse cone que sai da lanterna, chama-se pincel de luz. Então, pincel de luz é toda a região do espaço que é iluminada por alguma fonte de luz. Fonte de luz é de onde a luz sai. Esse pincel de luz, ele pode ser de alguns tipos. Então, por exemplo, nós temos o pincel de luz cônico divergente, tá? Então, aí o farol, né? O farol, ele começa pequenininho, esse pincel de luz, e ele vai aumentando. Então, é do formato cônico. E é divergente, porque é de um ponto e vai aumentando, não é? Aí eu tenho o cônico convergente, que é quando o pincel de luz cilíndrico, ó, ele era reto, ele passou por uma lupa e aí ele se tornou cônico convergente. Ele se tornou um cone e se encontrou em determinado
ponto ali. Isso acontece muito em microscópio, tá, pessoal? E eu tenho o pincel de luz cilíndrico, que é aquele pincel de luz que sai do laser, né? Que produz aí com um cilindro com um diâmetro pequeno, que a gente chama esse pincel de luz filete de luz. Então, o laser emite aí um filete de luz. E nós temos os meios ópticos. Os meios ópticos é por onde a luz vai passar, certo? E essa luz ela vai se comportar de forma diferente dependendo do meio que ela se propaga. Então, por exemplo, nós temos o meio transparente, que é aquele que a luz vai se propagar e a gente vai conseguir visualizar com muita nitidez essa fonte de luz, tá? Ela vai atravessar o meio e a gente vai conseguir enxergar. Então, por exemplo, aquelas fotos lá daqueles rios transparentes com os peixes lá em Bonito, aquilo ali é um meio transparente, você consegue enxergar totalmente o que está ali, tá? A luz passa totalmente nesse meio. Já o meio translúcido é aquele que você não consegue enxergar com nitidez essa fonte. Então, por exemplo, uma neblina, que ela deixa algo meio embaçado, é um meio translúcido aí, ou até fumaça de poluição pode fazer isso, tá? E o meio opaco é aquele meio em que não há propagação de luz, não entra luz, a luz não consegue entrar. Por exemplo, um rio muito poluído aí que chega a mudar totalmente a coloração desse rio. Ele pode ser considerado um meio opaco. E outro conceito importante é o conceito de raios de luz e feixes de raios de luz. Então, raio de luz é uma linha, tá? Que orienta o caminho que a luz vai percorrer saindo da fonte de luz. Esse conjunto de raios de luz, nós denominamos feixes de raios de luz. Então, ele vai sair, quando ele é paralelo, ele forma aí um feixe cilíndrico. Aí nós temos alguns exemplos de feixes de raio de luz, tá? Que pode representar aí um pincel cônico divergente, cônico convergente e cilíndrico. Então, ó, se eu tenho uma fonte de luz saindo de um ponto e essa luz sai desse ponto e aumenta, eu formo um feixe divergente. Tá saindo de um ponto só e pegando em vários pontos. Já se essa fonte de luz ela é grande e todos esses feixes de luz eles vão se encontrar num ponto, eu chamo isso de feixe convergente. E por último, quando eu tenho a fonte de luz e os feixes paralelos, que são cilíndricos, a gente chama de feixe paralelo de luz, ou considerado também cilíndrico. Então, tem um que sai de um ponto e amplia, o outro que ele vem de vários pontos e chega a um ponto só, e o outro que é paralelo aí e forma um feixe cilíndrico, tá, pessoal? Então, esses são alguns conceitos sobre óptica. Semana que vem a gente vai continuar nesse conteúdo. Eu dividi esse capítulo em 2 aulas porque ele tem bastante termos técnicos. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Leiam a apostila com calma e se sentirem dúvida, pode mandar um e-mail que eu atendo vocês, tá, pessoal? Tchau, tchau e até semana que vem.